Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar a linguagem que está por trás de quase tudo que a gente faz online, sabe? Desde pedir comida até checar o saldo do banco. A gente está falando do SQL. Bom, vamos começar com uma pergunta que é fundamental para o nosso mundo digital hoje em dia. Já pararam para pensar como é que os aplicativos que a gente mais usa, redes sociais, bancos, enfim, conseguem gerenciar e se comunicar com milhões até bilhões de dados a cada segundo? Então, a resposta para isso é uma linguagem superpoderosa e padronizada chamada SQL, que significa Linguagem de Consulta Estruturada. Pensa no SQL como se fosse um tradutor universal do mundo dos dados. É ele que permite que os aplicativos conversem de forma fluente com os bancos de dados onde toda essa informação está guardada. E para a gente entender o SQL de verdade, o nosso roteiro de hoje vai ter 4 partes. A gente vai começar pela história e pelo padrão da linguagem, depois vamos ver como ela organiza os dados em tabelas, aí a gente explora as ferramentas do SQL e no final vamos ver o que é preciso para criar um primeiro banco de dados. Ok, então vamos lá. Primeiro, um pouco de história. Tudo isso começou lá nos anos 70, dentro de um laboratório da IBM. A grande virada de chave da época veio de um pesquisador chamado Edgar F. Codd. Ele propôs uma forma totalmente nova de organizar dados, que é o tal do modelo relacional. A ideia era basicamente organizar tudo em tabelas bem simples e, o mais importante, conectadas entre si. E olha, o SQL não nasceu pronto não. Ele foi evoluindo bastante com o tempo e o padrão ANSI foi super importante nisso. O ANSI é tipo um órgão que cria um padrão, um acordo global, para garantir que o SQL funcione da mesma forma em qualquer sistema. Isso evita que vire uma bagunça completa, com cada um falando uma língua diferente. E aqui vai uma curiosidade bem legal. O nome original era para ser SQL, só que por causa de uma disputa de marca registrada, tiveram que encurtar para SQL. E o mais engraçado é que até hoje tem gente que debate se o certo é falar SQL, soletrando, ou SQL. Essa briga aí continua. Mas assim, apesar de existir esse padrão, a maioria dos bancos de dados tem o seu próprio dialeto. É como se o padrão SQL fosse o português formal, mas cada sistema, como o da Microsoft ou da Oracle, tivesse suas próprias gírias e funcionalidades extras. É o caso do TSQL e do PL/SQL, por exemplo. Beleza. Agora que a gente já viu a história, vamos entender a estrutura por trás de tudo. Se o SQL é a linguagem que a gente usa para conversar com os dados, o modelo relacional é a gramática. É ele que dita as regras de como organizar toda essa informação de uma forma lógica, ou seja, em tabelas. E essa imagem aqui ilustra o conceito de forma perfeita. O que a gente está vendo é o chamado dicionário de dados, que funciona literalmente como a planta baixa de uma tabela. É ele que define o que cada coluna é, que tipo de dado ela aceita, se é texto, número, data, e quais são as regras, como não pode ficar em branco, por exemplo. E aqui está o pulo do gato para fazer tudo se conectar. As chaves. A chave primária é como se fosse o CPF de cada linha da tabela. Ela garante que cada registro seja único. Já a chave estrangeira, bom, ela é um campo que aponta para a chave primária de outra tabela. É como se a gente anotasse o CPF de alguém para criar uma ligação. É assim que as tabelas conversam entre si. Tá bom, mas como é que se usa o SQL na prática? Uma boa forma de pensar sobre isso é ver o SQL não como uma coisa só, mas como uma caixa de ferramentas. Dentro dela, a gente tem 4 tipos de comandos, cada um com uma função bem específica. Vamos fazer uma analogia. O DDL é o arquiteto, ele que define a estrutura. O DML é o gerente de conteúdo, que coloca, tira e mexe nos dados que estão dentro dessa estrutura. O DCL é o segurança, que controla quem pode entrar e o que pode fazer. E, por fim, o DTL é o gerente de transações, que garante que toda operação aconteça certinho, do começo ao fim. Um exemplo de DDL, a linguagem do arquiteto, é o comando createTable. Ele é usado para construir o esqueleto da tabela, sabe? Definindo as colunas e que tipo de dado cada uma vai ter, antes mesmo de existir qualquer informação lá dentro. Já um exemplo de DML, do gerente de conteúdo, é o select. Esse é talvez o comando mais famoso. É com ele que a gente faz as perguntas para o banco de dados, para ele trazer exatamente a informação que a gente quer ver. Certo? Já passamos pela teoria, mas e na prática? Como alguém começa a construir um banco de dados do zero? O que é preciso? Para começar, é fundamental entender que normalmente são necessários 2 programas. Um é o servidor, que nesse caso é o MySQL Server. Ele é o motor que fica rodando o escondido, guardando e gerenciando os dados. O outro é uma ferramenta como o MySQL Workbench,
que é o painel de controle, a interface gráfica que a gente usa para interagir com esse motor. E para conectar o painel de controle no motor, é preciso ter a chave. Essa chave são 4 informações básicas: o endereço do servidor, a porta de comunicação, um nome de usuário e uma senha. Isso tudo garante que só quem tem autorização consiga acessar os dados. E depois que a conexão é estabelecida, a mágica começa. Com um comando super simples como Create Database Aula 1, um banco de dados inteirinho é criado do nada, pronto para ser populado com tabelas e dados. Então, no final das contas, o ponto principal é o seguinte: saber SQL não é algo só para quem é especialista em banco de dados. Em um mundo que é movido a dados, entender essa linguagem é uma habilidade fundamental para quase todo mundo que trabalha com tecnologia, seja desenvolvendo sites, aplicativos ou até mesmo na área de análise de dados e negócios. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se os dados são mesmo o novo petróleo, como se fala por aí, e agora a gente sabe que existe uma linguagem para conversar com eles, qual será a próxima grande pergunta que a humanidade vai conseguir responder simplesmente por ter aprendido a falar a língua dos dados?